Nós estamos de volta com o Band Cidade para falar da pandemia de coronavírus. Nas últimas 24 horas, 65 pessoas morreram em Santa Catarina em decorrência da Covid-19. Com isso, o total de mortes provocadas pela doença no estado está aqui, 4.771 pessoas já morreram, uma taxa de letalidade de 1,03%. 2.488 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, o que levou o registro total para 463.732 casos, com um total de 435.508 pacientes recuperados. Tem 23.453 casos ainda em acompanhamento. A ocupação de leitos de UTI está em 85,6% em todo o estado. Tem hoje 214 leitos de UTI disponíveis para pessoas com a Covid-19. E já estão em vigor as novas regras estaduais de enfrentamento à doença em meio à temporada de verão. O novo regulamento foi determinado pelo governo do estado e causou polêmica. Confira agora na reportagem de João Paulo Cardoso. As novas regras valem de acordo com a classificação de risco de cada região do estado. No nível gravíssimo, cinemas e teatros, congressos, feiras e eventos sociais como formaturas e casamentos podem funcionar ou ser realizados com 30% de ocupação. O mesmo percentual vale para igrejas e templos. Nos parques aquáticos, ocupação de 50% e o transporte coletivo pode operar com 70% da capacidade dos ônibus. No nível grave, os percentuais aumentam para 50%, com exceção dos museus e parques aquáticos, que aumentam para 75%. O transporte coletivo, que vai poder operar a plena capacidade, e a abertura de casas noturnas, com 20% de ocupação. No nível alto, a ocupação das casas noturnas aumenta para 50% e a das demais atividades para 75%. Museus e parques aquáticos passam a operar com 100% da capacidade. E no risco moderado, todas as atividades funcionariam com a plena ocupação. Vale ressaltar que a classificação de risco atual para a Covid-19 apresenta 15 regiões em risco gravíssimo e somente Xanxerê em risco grave. O uso de máscara continua sendo obrigatório em todos os espaços públicos e privados, com exceção dos domicílios. Neste domingo, 4 entidades que fazem parte do Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COIS, criticaram as novas medidas. Em nota, as instituições afirmaram que este não é o momento para a flexibilização das medidas sanitárias em Santa Catarina. Nós entendemos que o momento ele não é propício para flexibilizações. Dessa forma, nós não concordamos com o conteúdo do último decreto publicado pelo governo do estado, onde as medidas do enfrentamento não são pertinentes para o momento grave que estamos vivendo. O Ministério Público Estadual, que também assinou a nota, entrou na Justiça com uma ação civil pública para que o estado respeite as recomendações dos órgãos técnicos e adote medidas mais efetivas para a prevenção e o combate à pandemia de Covid-19. Entre elas estão a suspensão imediata da ampliação da taxa de ocupação dos hotéis e a proibição de qualquer evento público ou aberto ao público, alusivo ao fim de ano, inclusive em bares e restaurantes. Os promotores querem inclusive que a Justiça conceda liminar para multar o governador e o secretário de Saúde em caso de descumprimento. Bom, em nota, o governo do estado afirma que as entidades que integram o COIS sempre tiveram as opiniões e indicações respeitadas pelas autoridades constituídas e que o início da temporada de verão vai levar à chegada de centenas de milhares de turistas ao estado. O texto afirma ainda que o novo decreto optou por realizar um regramento das atividades, tanto econômicas quanto de lazer, para buscar equilíbrio e privilegiar a legalidade e a segurança da população. Hora de opinião aqui no Band Cidade. Roberto Azevedo aqui no estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o que dizer dessas novas regras, aprovadas agora pelo governo do estado, a reação das entidades e o cenário atual da pandemia? Qual é a análise? Tem algumas coisas que não combinam. Se você tem 15 das 16 regiões em estado gravíssimo, você não pode flexibilizar tanto. Evidentemente que a atividade econômica também tem que ser protegida com esse caso de vislumbrar o verão, a temporada de verão que se avizinha. Mas também tem que ser alguma coisa equilibrada. Na vida, o melhor é você trabalhar com equilíbrio. Não é tanto pender para um lado, de quem sequer acredita nos efeitos da doença, embora
estejam aí a olhos vistos na estatística, batendo na porta das pessoas, mas tem gente que insiste que não é grave. E é muito grave. O governo tem que buscar esse equilíbrio. A reclamação do Ministério Público, da FECAM, do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina e também dos hospitais é em relação à falta de um critério técnico, de uma opinião técnica que fundamentaria a decisão do governo, o que aparentemente não existiu. O secretário da Saúde diz o contrário, que ele sempre foi ouvido, o COIS, esse Centro de Operações de Emergência de Saúde, e que as opiniões são levadas em consideração. Mas como é que fica o cidadão? Que nos últimos dias, nas últimas horas, foi invadido por uma fake news. É mentira que a praia não vai ter gente com máscaras, que está liberado o não uso de máscara nas praias. Isso é mentira. Não existe no decreto, não existe forma de liberar. Mesmo que você queira admitir que possa haver no futuro, não existe essa possibilidade agora. Também, o regramento desse decreto que preocupa muito. Você pode realizar formaturas, batizados, festas de aniversário, em qualquer lugar, inclusive naquelas casas de shows noturnas que estão fechadas. Quem é que vai fiscalizar? E aí que está o problema. O governo admite com esse decreto que não tem como fiscalizar. Depende de nós. E tem muita gente que não quer aderir ao protocolo. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. O assunto agora aqui no Band Cidade é o crime que chocou Santa Catarina e que, felizmente, terminou bem para a vítima e para a família. O sequestro da menina Fabiola, em Palhoça, região metropolitana da capital. A repórter Ana Cristina Machado conta agora essa história, a história deste crime e como a menina foi encontrada após ter ficado 2 dias em cativeiro. Acompanhe. 2 dias de tensão, veio o alívio. Uma menina de 4 anos que havia sido sequestrada de casa em Palhoça, município da Grande Florianópolis, voltou bem e segura para os braços da família nesse domingo. O sequestro aconteceu na última sexta-feira. De acordo com as investigações, um homem e uma mulher entraram na casa onde estava a criança, agrediram a mãe e levaram a menina. Depois de um intenso trabalho das forças policiais e uma grande mobilização da população catarinense, a criança foi encontrada. Em nenhum momento nós desprezamos qualquer informação. Então, seguimos qualquer uma delas, né? Fomos em busca de todas as verificações até chegarmos, então, no resultado positivo. E para nós, o objetivo principal era trazer essa criança ilesa, trazer essa criança bem e entregar de volta para a família. As investigações levaram a uma casa no norte da ilha, onde foram encontrados os suspeitos e a criança. De acordo com a polícia, o casal veio do Rio Grande do Sul, mas já estava morando em Florianópolis há alguns anos. Acabou logrando êxito, encontrar o suspeito que já tinham as características dele, né? Acabou vendo que seria os autores ali do fato criminoso. Primeiramente, ele disse que só estava ele. No segundo momento, os policiais insistiram e aí ele acabou dizendo que estava ele e a esposa. E num terceiro momento, ele acabou dizendo que havia uma menina que eles estavam cuidando, né? E aí a equipe se deslocou até o piso superior da residência e lá, graças a Deus, lograram o êxito, né? E encontrar a infante, né? Nos braços da autora, né? Do crime. A polícia também afirma que a casa onde o casal e a criança foram encontrados estava extremamente bagunçada. Sem condições nenhuma de estadia para qualquer ser humano, fezes de animais misturada com roupa de criança e também brinquedos macabros, brinquedos, bonecas pintadas como se fossem filmes de terror, alguma coisa do gênero, aquelas caricaturas do Coringas espalhadas, alguma coisa nesse estilo. A polícia continua as investigações para identificar a motivação do crime. Mas a delegada de polícia, Eliane Chaves, pede para que os pais fiquem atentos ao tipo de postagem que fazem nas redes sociais. Não exponham seus filhos nas redes sociais, né? Não deem informações particulares de endereço, de
atividades da sua casa para pessoas que não conhecem, para pessoas que fazem contato por meio das redes sociais. Seis pessoas morreram em um acidente no fim de semana na BR-280, no norte do estado. Foi no município de Três Barras e entre as vítimas estão 3 crianças. O acidente envolveu 2 carros, um com placas de Canoinhas e outro com placas de Jaraguá do Sul, que bateram de frente. Os 4 ocupantes do carro de Canoinhas e as 2 ocupantes do veículo de Jaraguá do Sul ficaram presos às ferragens. Uma mulher de 42 anos e 3 crianças de 5, 9 e 11 anos que estavam no carro com placas de Canoinhas morreram na hora. As 2 mulheres do outro veículo, de 35 e 41 anos, chegaram a ser levadas ao hospital, mas não resistiram. A seguir no Band Cidade, Procon pesquisa preços dos itens da ceia de Natal e a diferença nos valores pode passar de 200%. Veja também, no esporte, Figueirense arranca empate fora de casa, mas segue na zona do rebaixamento da Série B. Os detalhes depois do intervalo. Até já!